Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Magnético 2.0. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce Brandão. E eu sou a Marissa Carolina. E hoje a gente vai falar um pouco sobre 5 habilidades que todo operador de ressonância precisa ter se ele quer se tornar o verdadeiro dono do plantão. Show de bola, galera. E eu acho que nada mais justo do que a gente começar pelo passo mais importante que você precisa dominar, que acaba sendo um conjunto, né? Na verdade, são os 5 passos, que foi muito importante na minha trajetória e eu acredito que também tenha sido muito importante para você. Na verdade, foi fundamental, porque eu acho que, eu só comecei a entender ressonância de verdade quando eu internalizei os 5 passos. E, é muito legal, eu gosto de ouvir essa história de como foi que você criou os 5 passos. Então, na verdade surgiu da dor, né? Eu costumo dizer que ou a gente aprende pela dor ou aprende pelo amor. A gente pode aprender com os próprios erros ou com os erros de uma outra pessoa. E no meu caso foi com os meus próprios erros pela minha própria dor. Quando eu comecei meu estágio, 16 anos atrás, dói dizer, mas há 16 anos atrás, eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha muita dificuldade de aprender, eu tinha dificuldade de me comportar em público, assim, né? Por conta da minha timidez, isso abalava muito o meu aprendizado. E a sua confiança também, né? A minha confiança em mim, né? Eu tinha problemas seríssimos de autoconfiança, essa que é a realidade. O fato é que eu ganhei uma oportunidade de ouro, 1 em 1 milhão, de estagiar num grupo que ia absorver toda essa galera que tivesse legal, que tivesse bacana, que tivesse sabendo fazer os exames, que conseguisse assumir o plantão de verdade. E eu venho de uma família muito humilde, eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei num lava-jato por anos a fio, inclusive para ajudar a pagar meu curso de radiologia. Então, quando eu recebi essa oportunidade de estagiar na ressonância, eu agarrei ela como se fosse a oportunidade da minha vida. E ela foi a oportunidade da minha vida, só teve um problema. O que o colega falava pra mim parecia grego. Eu não entendia. Eu lembro muito claramente de como foi a minha primeira experiência, o meu primeiro dia na ressonância. Ele ia falando, você angula por aqui, isso aqui é o no phase, baixa o TR, e aquilo ia me gerando uma angústia, assim, um certo desespero. E a única coisa que passava na minha cabeça, Mari, era eu não vou conseguir. E essa foi a minha primeira trava mental, que impediu muito que eu avançasse no meu aprendizado mesmo na ressonância magnética. E aí, um belo dia, o Normando chega. Um belo dia foram 5 meses depois, tá? 5 meses depois de eu iniciar meu estágio. O Normando chega pra mim e fala: olha, gatinha, eu vejo potencial em você. E você sabe que as contratações aqui, elas acontecem por ordem de antiguidade e merecimento. Só que por ordem de antiguidade, seria você que pegaria o próximo equipamento lá do Gama. Mas por ordem de merecimento, seria o outro colega, que é o Smack, que é um cara incrível, um estagiário fantástico. E eu não tinha dinheiro para ir fazer o estágio. Pra você ter noção, a minha avó pagava minhas passagens para eu conseguir fazer o estágio. Então pra mim era tudo muito complicado. Quando ele falou aquilo pra mim, deu um estalo. E ele não fez aquele discurso tipo, olha, vou tirar você do barco, não. Ele falou assim, eu quero que você pegue essa máquina. Mas você precisa provar pra mim que você dá conta. Porque nesse momento... Foi quase me ajuda a te ajudar? Foi, exatamente isso. Nesse momento, eu não fazia com segurança nenhum exame de ombro. 5 meses depois, eu não sabia programar um exame de ombro com segurança. Eu sempre errava, sempre trocava coronal com sagital. E o joelho tem uma inclinação específica, né? Do coronal, do sagital ali, do direito e do esquerdo. Eu frequentemente trocava as ideias ali também. Outro exame pra mim era muito complexo, era mama. Tinha um passo a passo da subtração. Eu trabalhava no equipamento que não era muito bom de homogeneidade, então eu sofria bastante com isso. E eu era extremamente insegura. Aí o fato foi que ele falar pra mim que confiava em mim, que eu tinha potencial, que aquele equipamento era pra mim e que ele só ia passar pro outro colega se eu não deslanchasse dali, se eu não desbloqueasse isso, fez abrir assim a minha cabeça. Falei assim, não, se ele confia em mim, por que eu não? E ele falou assim, olha, começa a perceber qual é a sua dificuldade, porque a partir do momento que você tiver clareza de onde você tá travando, de repente você consegue ir melhor. E aí eu cheguei em casa, chorei horrores, porque pra mim, na verdade, aquela conversa soou pra mim como um adeus carreira. Né? Foi basicamente assim, vamos só recapitular. Você tava com a faca e o queijo na mão,
Aham. Você recebeu a oportunidade da sua vida até então, né? Pra você decolar na carreira. E você tá fazendo assim, ó, com essa oportunidade, jogando ela pela janela. É, Mas assim, por conta de travas mentais travas mentais. que você tinha naquela época. E aí, a partir desse momento, eu comecei a prestar atenção o que fazia, o que passo a passo eu tinha que seguir para conseguir fazer um ombro, um joelho, um abdômen, uma perna, um músculo peitoral. Qual era o ponto em comum que todos os exames eles tinham entre si. E aí, a partir desse momento, eu comecei a tirar foto. Na época, não tinha celular com foto. Então, Entrega a idade. não conta. Mas aí, eu peguei uma câmera que minha mãe tinha. E aí, eu tirava a foto do planejamento. Aí, quando eu chegava em casa, eu ia numa lan house descarregar. E aí, eu imprimia aquelas fotos e eu comecei a cortar as fotos. Outro dia, eu achei até uma foto dessa época. Eu vou procurar depois pra vocês verem. Mas, enfim, eu imprimi essa foto, que era uma resolução horrível pra começar. E eu comecei a anotar do lado, assim, planejamento coronal. Onde começa e onde termina. Porque eu comecei a perceber que alguns exames meus que voltavam, que eu reclamava, que a doutora reclamava, era justamente porque eu tinha cortado alguma coisa que era importante. Eu falei, opa, temos algo aqui. Eu preciso ter clareza de onde começa e onde termina. Então, nasceu aí o segundo passo, que é a anatomia relevante. Eu falei, quantos cortes eu preciso, né? O que eu não posso deixar de cortar? O que é importante aqui dentro? E eu comecei a perceber que uma outra coisa era extremamente importante também, que era justamente a história clínica. Eu comecei estagiando num grupo que os médicos, eles eram muito cricas com essa história, com a questão da história clínica. Eu lembro que um dia, isso me marcou muito, porque eu fiquei muito chateada. Eu escrevi uma história e eu coloquei assim, FET7. Era uma RM de mão. Só que como foi que eu escrevi? Eu escrevi FETSET. Como que a gente escreve FET7? FATSAT. Eu escrevi FET7 como se lê. Fala. Como se fala. E a doutora ligou, a doutora do músculo esquelético, me esculachando, pedindo a minha cabeça, porque como é que um operador ia fazer um exame de qualidade se nem escrever a história clínica eu sabia? Nossa. E eu tinha errado mais alguma coisa. Nossa, aí eu fiquei arrasada, normando, sempre apagando fogo. Tia, você tem que prestar atenção. Se tiver dúvida, pergunta. Não faz isso. A doutora é muito... Ela é muito detalhista, né? Ela observa esse tipo de coisa. E aí eu comecei a prestar atenção. Isso acendeu uma luz. Os erros, eles têm que funcionar pra isso. Pra alguma coisa, né? Pra te trazer um aprendizado. E aí eu falei assim, cara, isso é importante. Então, o que eu não posso deixar de escrever na história clínica? Quando eu comecei a pesquisar o que eu não podia deixar de escrever, e isso eu anotava nesse caderno, tá? Quando eu comecei a pesquisar isso, eu comecei a entender que isso fazia muita diferença na execução do exame. A partir do momento que o paciente ia fazer uma ressonância de crânio e ele relatava pra mim que tinha tontura, eu já sabia que tinha que puxar uma sequência extra. Ou então, assim, igual aconteceu recentemente, né? Que é um paciente, ele queixou que ele tava com problema de visão. E aí vai lá e puxa uma sequência específica pra isso. Sim, exatamente nesse sentido. Eu comecei a perceber, cara... A anamnese tá linkado com tudo, com a execução do exame, o protocolo. E aí faz até eu entender que estrutura anatômica é mais importante dentro desse contexto que eu não posso deixar de passar. E eu comecei a perceber que a anamnese era tão importante, muita gente... Você concorda? Que, eu não sei se você já percebeu isso, conversando com alguém, mas parece que às vezes os colegas não dão o valor necessário, assim, pra anamnese. Assim... na maioria dos serviços que a gente vê por aí, o operador não é de fato o responsável por pegar a história clínica. Então, assim, é sempre um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Então, meio que você passa essa missão, assim, pro coleguinha, tipo, faz isso aqui você. E aí você para de prestar atenção. Você presta atenção no pedido médico e na execução do exame. O restante meio que fica... largado, o que causa muita dor de cabeça também, né? Inclusive, às vezes, uma reconvocação. Sim. Outro dia, a gente atendeu um paciente com suspeita de meningite. Se você não lê a história clínica, se você não presta atenção no pedido, você vai lá e abraça esse paciente, né?
Então, olha só a importância. É segurança para você, Uhum. é a segurança para o exame e para o paciente, porque você vai puxar o protocolo certo, e aí o paciente chega e fala assim, não, eu tô com crise de tontura, e o pedido veio só ressonância de crânio. Uhum. Você já sabe que o corte ali é mais fino, que a estrutura relevante, importante dentro desse contexto, ela é minúscula. Então, eu preciso de um contraste apropriado, uma espessura de corte apropriada. Você sacou aqui nesse momento o link que a gente faz com a anamnese? Com a anatomia relevante, o primeiro passo agora, que é a física da ressonância. Sim. Né? Então, eu comecei a prestar atenção nisso. E aí, assim, toda vez que eu tinha um problema com artefato, a maior parte das vezes que eu tinha um problema com artefato era justamente porque eu tinha posicionado errado. Quem nunca passou por isso? Que tira a primeira pedra. Tanto que quando eu lembro nitidamente que o meu primeiro dia de estágio, o Igor falou assim, olha, primeiro posicionamento. E aí eu guardei isso pra mim. Ele não falou que posicionamento era 90% do exame, como a gente prega hoje, né? Mas ele falava que se eu não aprendesse posicionamento, eu dificilmente ia conseguir aprender planejamento. Porque eu ia ter problemas, eu ia ficar nervosa, eu ia me desesperar e eu não ia conseguir andar pra frente. E foi justamente o que aconteceu em diversas vezes da minha vida. Olha, posicionamento é tanto 90% do exame, isso tá tão internalizado na minha cabeça, que às vezes, vamos lá, você vai lá e posiciona o paciente. Aí fica com aquele tequinho faltando de sinal assim, você fala, vou rodar, não vai dar nada isso aí não. Aí você olha a imagem. Aí você vê aquele terço superior e inferior sem sinal. Aí você fala, vou reposicionar. Dói, né? Dói, você vê na imagem. Aí você fica assim, o radiologista vai achar que eu fiz um serviço porco, vou reposicionar. Mas esse feeling que você teve, eu acho que é justamente o que diferencia um apertador de botão pro dono do plantão. O cara que fala, esse passa. Ou que simplesmente. O que é pior, né? Eu acho que tem uma coisa que é pior do que esse passa. É o cara que nem percebeu que aquele problema estava acontecendo na imagem dele. E tem muita gente, infelizmente, que ainda não sabe reconhecer isso. Mas eu vou te falar, eu ainda acho que a pessoa que não percebe que tem um problema ali ainda tá numa situação menos pior do que quem percebe e não faz nada. Isso é verdade. Porque, assim, uma coisa é você não consertar um erro por você não ter conhecimento que aquilo ali tá errado. Outra coisa é você saber que aquilo ali tá errado e você persistir no erro. É tipo assim, é como você ler um livro várias vezes e esperar um final diferente. Você entende? Você sabe que vai dar ruim. Você sabe que tá errado aquilo ali. Mas você fica, Porque assim, vamos combinar. Às vezes quando você imprime o exame, dá pra disfarçar aquilo ali na impressão. E o paciente, ele é leigo. Ele não vai olhar pro exame e vai falar, não, tem uma coisa errada aqui. Agora, o seu médico radiologista vai. O médico que solicitante também vai notar. Então, assim, eu penso muito nisso. Às vezes, quando eu tô fazendo um exame e por preguiça, qualquer coisa assim, eu falo, deixa eu ver se passa. Não. Incomoda, né? Incomoda, dói. Eu acho assim, a primeira coisa que passa na minha cabeça é tipo, o médico radiologista vai achar que eu não sei fazer exame, eu não vou passar essa humilhação. Verdade. A gente tem que internalizar, como dono do plantão, que a imagem que você manda dali pra fora é o nosso cartão de visita. Sim. Eu já tive a grata experiência de receber uma proposta de trabalho só porque o médico que solicitava o exame com frequência via que o exame era meu e que ele estava sempre bem fotografado, que o exame nunca tinha aquele monte de artefato, que estava sempre bem executado. Ele tinha uma noção de que era uma boa imagem, né? E aí, um dia, quando eu precisei de emprego, ele falou, olha, eu não tenho uma ressonância, mas eu tenho uma tomo, e se você quiser, você pode trabalhar lá. Isso pra mim não tem preço. Não tem preço. Então, e isso foi uma experiência que eu ganhei a partir daquela conversa com o Normando, que eu comecei a observar onde eram as minhas deficiências. Então, eu não dominava a física da ressonância, eu não sabia reconhecer, Mário, que era um artefato na imagem. Você já aprendeu dentro da metodologia dos 5 passos e você... Agora eu já... Sim. Né? Mas assim, no meu primeiro mês foi assim, vocês falavam lá, você e a Geniclé, tipo, tem um artefato de movimento aqui. Às vezes a imagem tava assim, ó. Hoje, pra mim, eu enxergo que a imagem tava assim. Mas eu ficava... Onde é que tá mexido isso aqui? Onde é que elas estão vendo que tá mexido? Onde é que elas estão vendo que isso aqui não tá bom? E é só que isso aconteceu, como eu já aprendi dentro da metodologia dos 5 passos, isso aconteceu no meu primeiro mês de ressonância.
Agora, depois de 5 meses, você ainda tá tendo essa dificuldade, realmente é uma coisa preocupante. Mas vamos lembrar que você não tinha uma metodologia de estudo naquela época, né? Não, eu tava meio perdida. Tipo, eu aprendia com um colega de manhã, com outro no outro horário. E aí um me ensinava de uma forma, outro me ensinava de outra. E cada pessoa tem o seu jeitinho, né? Tipo, até você, apesar de você aplicar os 5 passos, eu já percebo que você já tem o seu próprio jeitinho. Você tem o jeito Marissa de fazer o exame. Dentro dos 5 passos, mas você tem seu jeito. Eu tenho meu jeito também. Então eu vou ensinar a Val hoje, eu ensino de um jeito, você já tem uma forma diferente de mostrar isso. E o pior de tudo é que essas pessoas, elas me ensinavam de acordo com a experiência delas. E nada de errado com isso. Eu sou eternamente grata à disponibilidade que eles tiveram de transferir essa experiência pra mim. Só que eles não tinham um método. Eles não falavam, eu faço isso por isso. Você tem que seguir esse passo a passo. Você tem que prestar atenção primeiro nisso, depois nisso, depois nisso. Segue essa receita aqui que vai dar tudo certo. Não, eu falava assim, olha, inclina assado e anda rápido que a máquina tá parada. E aí, às vezes, eu tava no meio do planejamento, chama o próximo, já saía correndo pra chamar o próximo, pra trocar o paciente. Então, você precisa de um método. E você precisa entender o porquê que você tá fazendo aquilo. Por exemplo, a gente fala pro nosso paciente assim, olha, o senhor não pode mexer. Porque se o senhor mexer, a imagem não vai ficar boa e não vai ter como eu mandar essa imagem para laudo. Então, assim, o paciente já sabe porque que ele não pode mexer. Agora, se você vira pro paciente e fala pra ele, ó, o senhor não pode mexer. Tá. Aí, tipo assim, não posso mexer o quê? Eu tô fazendo um exame de cabeça, não posso mexer a cabeça, mas eu posso fazer assim com os meus pezinhos. Não vai ter problema nenhum, entendeu? Não tô mexendo a cabeça. Então a gente precisa mesmo ter esse feeling de entender por que eu tô tomando essa decisão. Por exemplo, tem muito operador que é inseguro para mexer nos parâmetros, que é a física da ressonância, o primeiro passo que a gente tá discutindo aqui, justamente porque ele não sabe o que vai acontecer. Tem operador Nutella que é o operador do NEX, né? Nossa, pior que é. Tem muito operador do NEX. Quer ganhar tempo? Diminui NEX. Ah, precisa de mais resolução? Aumenta NEX. Precisa de mais qualidade, mais sinal, aumenta o NEX. Uhum. Só isso. O cara só sabe aumentar e diminuir o NEX. Não mexe na matriz. Eu já vi gente que vai fazer um exame de criança e aí não tem protocolo pronto. Então ele puxa o protocolo que ele já tem lá, que é um protocolo de adulto. E aí vai fazer uma ressonância de crânio. Ou uma ressonância de abdômen. Cara, eu já vi gente executar o exame liso, redondo, com aquele FOV de 40 pra criança que caberia um FOV de 12 no máximo ali, entendeu? Um FOV de 16 ficaria lindo. E aí você vê aquela imagem desse tamanhozinho dentro daquele FOV enorme, com baixa razão sinal ruído, baixa resolução espacial. E aí o cara fala, não sei o que aconteceu. Mas é porque ele não... Ele já nem se arrisca a diminuir o FOV, porque ele sabe que quando diminui o FOV, você perde sinal. Só que ele não sabe mais o que fazer com os outros parâmetros. Não, ele tem medo de mexer na matriz, na verdade. Porque se for mexer na matriz, vai lá diminuir essa relação sinal-ruído. E não pode rodar um exame com uma relação sinal-ruído menor que 100. A primeira coisa que eu ouvi. Você já deve ter ouvido esse mito por aí, né? Olha, pra imagem ficar boa, a razão sinal-ruído tem que estar em 100%. Porque senão vai ficar muito ruim. E isso é um mito que a gente já quebrou várias vezes aqui, né? No Simplificando Ressonância. Lembra? Já rodou vários joelhos aí com 69 de sinal ruído. Essa semana a gente rodou uma patela, né? Que tava com 82%. Acho que sim. E ficou um espetáculo. Eu acho que dava até pra rodar com 70 aquilo dali. Mas é isso, então foi dessa experiência, dessa dor de não entender por que eu tava tomando algumas decisões, de como planejar o exame, onde começar, por que eu tava sendo questionada, levando chamada todo dia, por que os médicos estavam sempre reclamando dos meus exames. Então toda reclamação que eu recebia, eu começava a tentar encaixar dentro desses 5 passos. Física da ressonância, que é tipo artefato, que é onde você vai saber resolver os problemas. É aqui que você começa a se tornar dono do plantão. Ah, entendi. Tipo assim, o médico voltou aquele exame de ombro porque cortou alguma coisa que era importante. Aí você, não prestei atenção na anatomia relevante. Começa aqui e termina aqui. Já aí você, já anotava. Que eu acho que é uma ferramenta incrível para qualquer pessoa que tá começando a estudar ressonância hoje. É anotar. Anotar o que você entendeu e anotar o que você não entendeu. Porque o segredo da sua evolução tá onde você não entendeu. Então, às vezes, parece que você entendeu. Então, coloca no papel pra ver se você entendeu mesmo. Tenta explicar pro coleguinha do trabalho, né? Fala com você mesmo na frente do espelho, tipo, andando em casa, assim, fica assim, isso, tipo, como se você estivesse discursando.
Se conseguiu botar em voz alta, você entendeu. Se não conseguiu, começa a tentar entender aonde você não entendeu. E é uma coisa que eu trabalho muito com os alunos dentro do curso de física, né? Fala assim, gente, para de tentar decorar receita, né? Porque uma coisa é você ter um método e seguir um método. Outra coisa é você pegar e falar assim, quanto que é a matriz de dedo? Dá pra usar 192 com 192? Gente, patela, a gente usa o 128, ficou um espetáculo. Então, não tentar seguir uma receita, porque isso não existe. E o que pode dar certo pra você no seu equipamento com esses parâmetros pode não dar no meu com o mesmo parâmetro. Depende de gradiente, potência de campo, N outras coisas. Então, assim, a gente tem que aprender, olhar pra imagem e identificar se ela tem os 3 pilares. Foi uma das primeiras coisas que você falou pra mim. É tipo assim, não olha pra sua imagem querendo achar ela bonita. Porque senão você vai achar ela bonita. Olha procurando os defeitos pra você entender. Tipo assim, não, isso aqui tá ruidosa demais? Não. Tá lisa demais? Não. Não, ela tá com um equilíbrio perfeito entre detalhe, entre relação sinal-ruído, tudo. Contraste entre as estruturas. São as 3 pernas da qualidade de imagem. E aí tem gente que às vezes até domina a razão sinal, ruído e detalhe. Ele sabe quando tem sinal, quando tá faltando. Mas ele não sabe identificar qual é o contraste correto para uma imagem ponderada em T1. Isso é fundamental. Tem gente que não sabe diferenciar um T1 de um T2. Tem gente que não sabe. E isso é muito grave, porque se você não sabe o que é um T1, se você não sabe diferenciar na imagem, se você bate o olho na imagem e você não sabe dizer quem é quem, o que vai acontecer? Simples. O que vai acontecer é que você vai pegar e falar assim, preciso de 20 cortes, mas eu só tenho, esse TR só me dá 15. Aumenta o TR. E aí o TR vai parar em 1.200 para T1. Você comprometeu toda a qualidade diagnóstica, porque agora o contraste que você enxerga ali não é mais um contraste T1. A imagem não é mais pesada nem ponderada em T1. Isso tudo me fez, isso tudo eu comecei a construir lá no meu estágio, quando eu comecei a identificar onde que eu estava pecando. E aí, por último, eu me preocupava com o planejamento do exame. Aí sim, eu ia juntar as peças do quebra-cabeça na execução do exame. Mas tudo tem que ser pensado antes do paciente deitar na mesa. Não tem como você pensar nisso tudo depois que o paciente já tá lá. Tipo, agora bota o exame pra rodar. Traz um livro da Catharine Westbrook aí, que eu preciso descobrir o que acontece se eu alterar a matriz. Não, a gente precisa ter alguns pré-conhecimentos e a gente precisa se antecipar algumas coisas, né? A gente precisa se antecipar, por exemplo, a que tipo de problema a gente pode ter ali dentro, que a gente vai resolver talvez com posicionamento, né? Antecipar alguns artefatos. Dentre outras coisas. Então, os 5 passos hoje eu acho que são fundamentais para qualquer pessoa que está iniciando a carreira na ressonância ou para qualquer pessoa que deseja começar os estudos. Estudar dentro desse método, né? Tipo, por exemplo, eu vou estudar um ombro hoje. Então, quais são os parâmetros físicos aqui, né? Que eu preciso prestar atenção? Quais são os artefatos? Qual o nível de informação que eu preciso enxergar? Anatomia relevante? Porque isso vai me dizer a espessura do corte que eu vou fazer. Então, já linkou uma coisa com uma outra, tá vendo? Então, a gente vê anatomia relevante. O que eu quero ver dentro do axial? O que é importante no coronal? O que é importante no sagital? Que são os planos anatômicos dentro das imagens de ressonância magnética. E a gente tem que ver também uma coisa muito importante, que é a anamnese. Pouca gente dá atenção a esse passo, mas é definitivamente o passo que mais faz com que você se diferencie, que você se destaque da multidão. Quando você começa a mandar uma história bem feita, quando o médico liga e você fala, não, doutor, a senhora pode dar uma olhada nesse exame? Me parece ser um meningioma. Não sei se é um sangramento, realçou no pós-contraste. Pode dar uma olhada? Você quer uma sequência a mais? Sabe, se conseguir conversar com o médico de igual para igual, faz muita diferença, né? Ou então, assim, ouvir do seu médico, nossa, fiquei feliz que você prestou atenção nisso. Que nem você passou por essa experiência lá em Juara. Não queria. Meu Deus, é verdade. Conta isso. Foi assim, eu fui assumir um serviço temporariamente, né? A gente assumiu um serviço em Juara. E temporariamente eu ia ficar lá por aproximadamente 15 ou 21 dias antes que a outra colega fosse assumir de fato. E aí teve um exame de coluna cervical em que eu vi, na sequência STIR, um disco, né, da cervical que estava parecendo que estava com uma discite lá, uma inflamaçãozinha. E como é telelaudo, a gente tem que às vezes prever, né, determinados problemas, vai injeta contraste, não injeta contraste. Eu falei, vou injetar, porque tá parecendo uma discite, uma inflamação, vamos lá. Mas, gente, era uma coisa assim,
muito pequenininha. Era realmente um detalhe. E aí, injetei. E aí, no dia seguinte, o médico me manda uma mensagem. Maressa, eu gostaria de saber por que você injetou contraste no exame do paciente fulano de tal. Primeiro pensamento, né? Meu Deus. Levei um creu. Vou levar um creu na minha primeira semana. Aí eu expliquei pra ele, olha, doutor, por causa disso aqui, eu tirei uma foto. Por causa desse aqui, desse disquinho, que tava me parecendo uma possível discite. Aí ele explicou pra mim, olha, eu tenho o exame anterior desse paciente, de não sei quanto tempo atrás, e isso aqui já tava, né, nesse exame, né, essa diferenciação aqui na estrutura. Não é uma discite, é uma calcificação. Mas eu só consigo saber disso porque eu tenho o exame anterior desse paciente para poder fazer uma comparação. Mas eu gostei muito que você prestou atenção nesse detalhe. Gente. Como é que você se sente depois de um elogio desse? Eu tava parecendo uma gazela serelepe. Eu vim saltitando no meio da rua. Mandei um áudio pra Joyce, tipo, Joyce, você não sabe o que aconteceu. E eu saltitando, tipo... Gente, assim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando você consegue conversar dessa forma com o médico radiologista, o médico, olha, por que você injetou nesse contraste? Ah, mas, doutor, me pareceu características de discite. Aí o cara, caraca, não é qualquer um. Quem é que reconhece discite, gente? Que é uma patologia extremamente rara de a gente pegar. Quem domina o terceiro passo. Quem entende de anamnese. A gente só entende de anamnese porque a gente estuda patologia. Pelo menos as mais comuns. Uhum. Ou a gente se depara com algumas não tão comuns assim. Uhum. E um hábito que a gente tem, né? Pelo menos você tem mais que eu até hoje em dia. É conferir os laudos anteriores dos pacientes. Tanto pra ver se o laudo é daquele paciente mesmo, né? Pra não ter esse problema. Mas também pra gente começar a entender se esse padrão de imagem corresponde. É porque, assim, eu ainda tô em desenvolvimento nisso aí, porque, assim, como eu não vi de tudo ainda, eu ainda pergunto bastante, tipo, injeta ou não injeta? Tudo, mas é verdade. Injeta ou não injeta? E aí eu gosto de ler o laudo pra ver se, tipo assim, injetei fez diferença ou não, nesse caso não era tão necessário. E eu vou treinando os meus olhos, tipo assim, tinha essa pereba aqui, e injetar fez total diferença na hora do laudo. Beleza, quando aparecer de novo eu injeto. Injetei aqui, mas não fez uma diferença tão grande assim, era dispensável. Ok, não precisa injetar nesse padrão aqui de imagem. Então é bom para você treinar os seus olhos. Quando você trabalha com um radiologista sentado do seu lado, é diferente. Primeiro que, assim, de certa forma você não precisa pensar muito, né? Que você mostra assim pro doutor, e aí, injeta ou não injeta? E ele já fala pra você. Agora, quando você trabalha com telelaudo, você tem que ter essa autonomia de tipo assim, não, isso aqui eu sei que precisa injetar. E a gente que mora numa cidade pequena, que a gente recebe paciente que mora, sei lá, 5 horas de distância daqui, às vezes a pessoa não tem como ficar indo pra lá e pra cá. Verdade. Então, assim, a gente se previne muitas vezes, é tipo, não, tem um padrão estranho aqui, vou injetar. E aí evita a reconvocação também, evita que o paciente ainda tem esse desconforto de achar, tipo, meu Deus, por que eu tô tendo que voltar? Que pereba é essa que eles acharam em mim, que o médico quer uma sequência adicional? E outra coisa, tipo, mano, vou ter que voltar? Às vezes vai de ônibus, às vezes vai de carona. Não é muito confortável. Eu vou falar uma coisa pra ti. Tem coisa que literalmente não tem preço. Eu amo aquela propaganda da Mastercard, tipo, pra todas as outras Mastercard. Essa não tem preço. E aí, quando um aluno meu manda mensagem, tipo, Joyce, você não vai acreditar, o médico deu um feedback. E você lembra do caso da Mari? Sim. Da Mariana? Cara, ela recebeu uma mensagem de telelaudo. O médico deixou no comentário um elogio de um protocolo que ela montou sozinha, de escápula. Eu imprimi, botou na minha mesa, assim, ó. Você viu o comentário que o doutor fez? É do meu exame. Cara, eu fiquei muito feliz, porque a telelaudo que ela trabalha, por acaso, também é a mesma telelaudo que a gente trabalha. E a gente sabe que lá tem trilhões de médicos, e é a coisa mais difícil do mundo eles mandar um feedback. Às vezes a gente pede no comentário, doutor, o senhor pode me dizer isso, e tipo... E aí, nossa, eu fiquei muito feliz. Agora teve outro dia, o Felipe me mandou mensagem, e eu não vi, aí ele ligou. E aí eu não vi. Ele ligou de novo, uns 10 minutos depois. Eu falei, meu Deus, vai acontecer um incêndio, né? Vamos apagar. Aí eu liguei de volta. O que aconteceu? Tá precisando de ajuda? Ele, não, só queria te contar que o protocolo que a gente montou junto ontem, o médico ligou pessoalmente hoje pra elogiar o protocolo e disse que tava muito bom. Ele tava parecendo... A gente não fica galinha dizer assim, ó, tipo... E aí, tipo assim, gente, não tem preço. E isso você só conquista depois que você domina os 5 passos.
Não tem como. Pode dizer qualquer outra coisa, mas eu ainda não vi tantos bons resultados quanto da galera que realmente aplica os 5 passos. Que aplica a física da ressonância, posicionamento, planejamento, anamnese e anatomia relevante. Aplicou, não tem erro. Mesmo que você nunca tenha feito esse exame. Eu já fiz exame de anjo de membros inferiores que eu nunca tinha visto na minha vida. E deu certo. Ficou muito bom o exame. Eu fiz uma anjo abdominal. Não só isso, né? Você fez a cardíaca também. Que não é pra qualquer um. Porque eu acho que uma cardíaca do lado de uma anjo, a anjo perde até o brilho dela. Beleza, a gente já falou de uma das habilidades, que é tipo dominar os 5 passos. Agora vamos pra segunda habilidade. Na minha opinião, uma coisa que é muito importante para um operador, além de dominar os 5 passos, porque essa é dominar a habilidade técnica. E hoje, mais demissões são feitas porque a pessoa não domina inteligência, não tem inteligência emocional, do que por conta de habilidade técnica. Eu fui fazer uma consultoria no Rio Grande do Sul e o médico falou assim, olha, eu até tinha um cara que era muito bom aqui, mas ele era intragável. Aí eu, caraca, o cara demitiu um cara bom porque ele era intragável. Ele falou que ninguém da equipe conseguia lidar com ele porque o cara era intragável. Então a gente tem que dominar a inteligência emocional se a gente quiser prosperar nesse meio, porque não adianta você ser incrível se você não consegue trabalhar junto com a sua equipe. Sim. Nossa, imagina, tipo, você ser um profissional excelente, que recebe vários elogios do seu médico radiologista, tipo assim, meu Deus. O cara gosta do teu exame. Exato. Mas não te suporta. Aí tem lá, tem o Joãozinho e a Mariazinha. Mariazinha é excelente, técnica excepcional, incrível, mas é intragável. E tem o Joãozinho, que é um técnicozinho meia boca, sabe? Tipo, Ele mexe mal o exame, sempre exato. tem um artefatinho. Mas ele é aquele técnico que faz aquela política da boa vizinhança. Eu não tô falando de puxar saco. Que é diferente. Isso. Eu particularmente odeio puxa-saquismo. Eu tô falando de assim, que às vezes você tem que engolir alguns sapos pra poder seguir em frente. Saber quando falar. Sim. Saber o momento de falar. E o momento Porque de nem ficar tudo quieto. você é obrigado. É até bíblico. É, verdade. Porque você não é obrigado a aceitar tudo, Mari. E eu acho que é uma lição extremamente importante. Você não é obrigada, sei lá, a aceitar salários desumanos. Sim. Salários, tipo, inaceitáveis. Sim. Né? Eu acho nem que... sempre ser tratado de forma desumana no seu local de trabalho também, né? E nem ser tratado como lixo. Afinal de contas, você é um operador de ressonância. Você não é é dono pessoa... do seu plantão. Exatamente. Não é qualquer pessoa que faz isso. Você é o cara que resolve problemas. Então, pra começar, se você for o cara que resolve problemas, se você for valorizado e indispensável, você já não vai ser tratado de qualquer forma. Não. Porque a pessoa gosta, porque a pessoa quer, porque ela precisa ter você ali. Então, você precisa preencher essas 3 características. A pessoa tem que gostar de você, ela precisa precisar de você e ela precisa querer você. Porque não adianta ser o cara bom lá que o doutor comentou que ele mandou embora porque ele era intragável. Não. Entendeu? Não adianta. Então, você precisa atingir essas 3 competências, né? Ser benquisto, ser querido e executar, entregar aquilo que você precisa entregar. Então, assim... acaba que a inteligência emocional ajuda você a lidar, por exemplo, que nem você comentou mais cedo. Às vezes o colega não tá no bom dia. Ninguém é obrigado a estar no bom dia todo dia. Eu não tô, por que os outros são obrigados? Entendeu? Então, saber relevar. Não ser um profissional que faz fofoquinha. Não ser Cara, eu acho que não tem nada que destrua mais o clima organizacional de uma empresa do que uma boa e velha fofoca. Fica todo mundo de cara virada pro outro. Todo mundo tentando buscar uma faísca, uma migalha de pão pra puxar o tapete do outro. É horrível. Você vai trabalhar assim, sugado. Tipo, ai, que saco. Vou ter que ir de novo hoje. Ai, se Deus me mandasse uma outra oportunidade. Sim. Não é assim que a gente tem que trabalhar, eu acho. E eu acho que ter esse jogo de cintura, essa inteligência emocional vai ajudar bastante nisso também. Sim. E agora nós vamos falar da terceira habilidade que você precisa ter para você se tornar dono do plantão, que é o comprometimento. Mari, eu já falei que nem uma matraca, e esse é um dos pontos que eu acho que é mais importante para mim dentro da minha empresa, dentro da nossa empresa. Mas como você hoje vê essa questão do comprometimento, qual a importância do comprometimento para que você se torne e seja visto como dono do plantão? O cara
que é indispensável? Comprometimento, uma das coisas assim, quando eu penso em comprometimento, eu penso bastante em você vestir a camisa da empresa de diversas formas. Por exemplo, para mim, um dono do plantão não é aquela pessoa que olha para a agenda com 2 exames e fica feliz. Tipo assim, glória a Deus, vou passar o dia inteiro sem fazer nada. Porque, tipo assim, quando eu vejo a agenda com 2 exames, a primeira coisa que eu penso é, meu Deus, isso aqui vai fechar. Eu preciso do meu emprego, eu tenho boletos. Então, assim, outra coisa, comprometimento. Comprometimento não é só com a empresa. Você tem comprometimento com o seu paciente. Então, assim, não é porque é um paciente humilde que você vai tratar de qualquer jeito. Para mim, pode ser o prefeito da cidade, como pode ser um morador de rua que está indo fazer exame lá. Eu vou tratar do mesmo jeito e com o mesmo respeito e com a mesma dignidade. Porque a pessoa que está lá é o amor da vida de alguém, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho, filha de alguém. Então, assim, você tem que ter comprometimento com a empresa, você tem que ter comprometimento com o paciente. E agora, trazendo aqui para o Simplificando, quando eu vi que você trabalhava com a internet, eu imaginei que você ia precisar de alguém para fazer essa parte com você também. Seja gravar um vídeo ou filmar um vídeo e tudo mais. Então, eu falei assim, olha, eu tenho um pouco de vergonha, eu sou mais a pessoa do bastidor, mas eu preciso, né, vestir a camisa do Simplificando e tá lá disposta também para poder gravar um vídeo. Eu não posso fazer corpo mole, tipo, Mari, vamos gravar um vídeo? Tá, Joyce, vamos gravar um vídeo. Então. Fazer de cara feia? Ou então sem animação, até porque eu descobri que eu gosto de gravar vídeo. Essa é a melhor parte. Então, assim, comprometimento envolve tudo isso. Você ter comprometimento com a empresa, você ter comprometimento com o paciente. Não chegar atrasado tá dentro de comprometimento também. Porque, assim, se você pega às 7 horas da manhã, pelo menos 10 para as 7, você tem que estar no seu trabalho. Você tem que ligar a máquina, você tem que posicionar o paciente. Às vezes você quer tomar um cafezinho. Então, assim, calcula tudo isso para quando der 7 horas, você estar sentado na sua cadeirinha começando o seu exame. Exato. E Mari, quando a gente fala de comprometimento, eu acho que é importante a gente falar de comprometimento com a empresa, com o paciente, com você, com a sua reputação e com a qualidade da imagem. É que volta naquela questão que a gente comentou lá no início dos 5 passos. Ah, isso aqui passa. Cara, não passa. Não. Se fosse seu pai, sua mãe, meu irmão, sabe? Esses tipos de coisa, a gente tem que levar isso muito em consideração. Eu lembro de uma imagem que eu recebi de uma pessoa de um exame de próstata. Com muito artefato na borda da próstata. O exame era um propeller, no site tal propeller, e tava cheio de artefato assim embaixo. Por quê? Faltou sinal ali embaixo. Tava o axial T2, que é o maior responsável pelo diagnóstico de um CA de próstata, tinha tanto ruído porque tinham socado a aceleração no talo. Dá pra ver aquele ruído característico de imagem paralela, sabe? O laudo saiu inconclusivo. Resumo da ópera, o paciente fez exame 6 meses depois e o tumor tinha se multiplicado. E agora o paciente tá numa situação muito mais complicada. Quem sabe não metastou? Por quê? Algum operador foi responsável o suficiente para fazer um mau posicionamento, para não garantir sinal na região da próstata. O cara tá indo estudar a próstata, não tinha sinal na próstata. Isso é inadmissível, isso é falta de comprometimento com você, sabe? Com você como operador. Eu não sei como é que uma pessoa dessa dorme à noite de boa em casa. Se é por falta de informação, se aprendeu, não deu tempo, cara, você precisa saber que seu exame não tá bom o suficiente, precisa ir atrás de uma forma de você melhorar. Você tá no processo? Eu acho que é aceitável. Eu não sei se você tá entendendo. Agora, que nem você falou. Agora a pessoa sabe que aquilo tá errado, faltou sinal. Olha só a responsabilidade que tá nas costas dessa pessoa, que ela ignorou e talvez ela nem saiba. Que hoje um paciente tá com a vida muito mais complicada em relação ao tratamento dele, porque ela não fez um bom exame de próstata da primeira vez. Sim. O médico sequer conseguiu fazer uma boa biópsia do paciente, porque ele não conseguiu ver a imagem de ressonância. Tá entendendo? Sim. Então isso pra mim é comprometimento. Você levar em consideração que você tá fazendo o exame de uma pessoa que não tá ali a passeio, de qualquer forma, entendeu? Então, não, o paciente torceu o joelho. Sei lá, se você não entende de imagem,
E mesmo que entendesse que a gente não é médico radiologista, faz um exame de qualquer jeito, o médico radiologista nem vai ver, porque é uma coisa que era importante, talvez, que ele precisava ver naquele contexto, entende? E a gente tem exames mais sensíveis. A gente tem os exames de crânio, tem os exames de próstata, exames de mama, que é bem complexo de ver tecido mamário. Então façam com amor, façam com carinho, né? Por conta que, realmente, essa questão do comprometimento pode abalar toda a qualidade da imagem, na minha opinião. Verdade. Muito bem pontuado. É. Perfeito. Vamos lá, a gente falou dos 5 passos. A gente falou de inteligência emocional. Sim. A gente falou de comprometimento. E agora a gente vai falar de uma quarta habilidade, que é atenção a detalhes. O que você tem a dizer como uma pessoa de memória de peixinho dourado sobre esse ponto que é tão importante, que é ter atenção a detalhes quando você está fazendo um exame de ressonância magnética? O que eu posso dizer é que a falta de atenção a detalhes, falta de atenção, já me custou muita reconvocação no passado. Eu lembro de uma vez especificamente que eu atendi um paciente que era de uma cidade bem distante e eu não sei se vocês sabem, eu gosto de morar em lugares isolados, tá? Então eu moro em lugares isolados onde o paciente ele tem que viajar muito pra chegar lá pra fazer o exame. Enfim, faz alguns anos. E aí eu fiz uma ressonância de quadril. Ficou lindo o meu exame. Só teve um problema. O axial oblíquo do quadril eu planejei sagital. Não sei o que eu tava fazendo, se eu tava fazendo uma tomografia ao mesmo tempo, eu não lembro. Mas enfim, eu fiz um sagital. Passou batido. Na hora de copiar o exame, eu peguei e vi. Só que o paciente já tinha ido embora. Aí eu peguei, mandei e rezei, né? Ainda mandei um bilhetinho pro médico. Ai, desculpa, não consegui. Eu acabei planejando o sagital. Na hora que eu vi o paciente já tinha ido embora. Dá pra laudar? Vamos ver quão forte foi sua oração. Não o suficiente, porque o médico falou, poxa vida, infelizmente essa sequência é importante pro diagnóstico, eu preciso fazer algumas medidas, e só dá pra fazer nesta sequência. E a gente reconvocou o paciente. Agora eu te pergunto, eu não fiquei feliz, já fiquei me sentindo o cocô do cavalo do bandido do deserto do Saara. Agora imagina qual foi a cara de felicidade do radiologista quando descobriu que ia ter que gastar horário de agenda, de uma agenda lotada que ele tinha, para repetir um horário de um exame, para repetir um exame de um paciente que ele não ia receber de novo por isso. Definitivamente eles não ficam felizes. Que isso, imagina. Não ficam felizes. E aí, se eles começam a perceber que você é o cara que tá sempre tendo reconvocação de exame, eles falam, cara, de repente, essa não é a pessoa certa pra estar com a gente no serviço. E às vezes por causa de um detalhe. Às vezes por causa de um detalhe, entendeu? Então, sim, essa falta de atenção a detalhes vai fazer com que você repita sequências, vai fazer com que você tenha exame reconvocado e, inevitavelmente, quem não presta atenção em detalhes vai ter uma agenda atrasada todo dia. Acontece assim, na minha opinião, 2 coisas com quem não presta atenção em detalhe. Primeiro, você pode ser a pessoa que não presta atenção em detalhe, mas quando sai a imagem, você vê que você fez cakes. Aí tá, você vai lá, planeja de novo. E aí, muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem nesse momento. Sim, mas tipo assim, na hora de repetir, você fica nervoso. E aí você pode errar, cometer outro erro, aí você vai ficando mais nervoso. Aí a sua agenda vai atrasar. Aí você fica mais nervoso. Real. E tem outra coisa. Tem a pessoa que não tem atenção a detalhes e não percebe quando vê a imagem que não tem atenção a detalhes. Esse é mais grave. Quando você, por um lapso de momento, você não prestou atenção e cometeu um erro, mas você conseguiu consertar, o que acontece em Vegas fica em Vegas. Mas agora, quando sai de Vegas e vai pra mesa do radiologista, aí a coisa muda de figura. Total. Entendeu? Realmente, é pesado isso. E assim, uma coisa é quando você tá aprendendo ressonância. Porque assim, pode acontecer de você estar aprendendo e você cometer um erro. Mandou o exame, sim. Você mandou o exame e aí o exame voltou. Aí vai lá a pessoa que tá te treinando. Normando. Gatinha. Você tem que prestar atenção nisso aqui. Exatamente. Eu ouvi muitas dessas. E aí você vai lá e você comete o mesmo erro de novo. Aí eu já acho que começa a ficar um pouquinho mais complicado, entendeu? Errar uma vez eu acho que é humano. A gente é humano, então a gente pode errar trabalhando nessa área. Com certeza. Eu acho que a gente não pode, mas a gente vai errar porque a gente é humano. Agora,
continuar no erro Aí é burrice. puxado, né? Porque, tipo assim, uma coisa... eu sempre vou bater nessa tecla. Uma coisa é você errar e você não saber que você tá errando. Outra coisa é você errar, alguém mostrar pra você que você errou e você continuar errando. Tem uma hora que você fica assim, ó... Tô ficando estressada. E uma coisa que é importante nessa questão ainda de prestar atenção em detalhes, por exemplo, eu acho que uma das etapas do exame, um dos 5 passos que a gente mais pode aplicar essa questão do detalhe é no posicionamento. Sim. Porque quando você faz um bom posicionamento, você evita 90% das dores de cabeça que você teria dentro desse exame. Aí você fez um posicionamento ruim. Não prestou atenção que o problema todo que tá aqui no console é por conta de um posicionamento ruim. Aí você vai... repetindo sequência, que tem aquele operador, que eu tava até brincando com ele essa semana, o operador devoto, que ele simplesmente repete a sequência e reza pro artefato desaparecer. Ele não fez ele não tomou nenhuma atitude diferente, ele não fez nada diferente naquela sequência e ele continua esperando um resultado diferente, o que definitivamente não vai acontecer. E quanto mais nervoso a gente fica, menor é a nossa capacidade de solução. Você fica cego. Você já reparou? Quando você vai ficando muito nervoso, você vai emburrecendo. Você começa a não ver o óbvio. Aí você começa a desesperar. Aí você só vai sentindo o choro aqui, ó. E às vezes é um negócio simples. Às vezes é só uma questão de posicionamento. Às vezes é só uma dobra que você não tá sabendo reconhecer. Então, sim, atenção a detalhes é fundamental para que você se torne o dono do plantão. Que uma coisa é ser apertador de botão. Vai lá, bota o protocolo para rodar. No dia que aparecer uma bucha diferente, você não vai saber o que fazer. Outra coisa é ser o dono do plantão. O cara que resolve problemas. Verdade. Agora, beleza. Vamos para a quinta habilidade, que embora esteja em quinto lugar, também é muito importante, que é a autorresponsabilidade. Eu diria que para se tornar o dono do plantão, você precisa praticar a autorresponsabilidade primeiro. Porque é muito feio quando você comete um erro e tenta colocar na bundinha do colega. Primeiro, você não vai ser uma pessoa de confiança. Nem de caráter, né? Nem de caráter. Segundo, você perde a oportunidade de aprender com aquele erro. Então vamos lá. Se eu tenho um funcionário e eu não posso confiar no meu funcionário, por exemplo, eu percebo que tudo sempre é culpa do coleguinha. É impressionante. Fulaninho nunca erra. Meu Deus do céu, alecrim dourado que no campo foi semeado. Ele nunca tá errado, a culpa é sempre do colega. Eu começo a desconfiar, eu falo assim, não é possível. Aí eu começo a perceber esse desvio de caráter. Gente, não tem como. Pra mim não tem como. Não tem como trabalhar com uma pessoa dessa, até porque isso quebra o senso de equipe e comunidade que a gente tem que construir para ter um bom clima organizacional. Para que as coisas fluam mais facilmente. Você precisa confiar no seu parceiro. Sim. Então, assim, vamos dizer, a gente divide horário. E aí, se eu trabalho de manhã, você trabalha de tarde, e quando eu vou passar o plantão pra você, eu te passo com uma bucha, não falo que tem bucha, e depois eu vou lá, olha só. Complicado, né? Sempre acontece isso no plantão da Joyce. E a bucha nasceu lá no plantão da Vanessa. Só que, tipo assim, você não vai ficar de mim? Sim, isso vai criando um ranço. Sim. O que prejudica o relacionamento interpessoal. O clima organizacional, tudo. Sim. Então, eu acho que realmente a gente acabou pontuando hoje algumas das principais características que o dono do plantão precisa desenvolver, né? Precisa trabalhar essas habilidades. Precisa seguir um método. Sim. E não adianta ficar tentando seguir o método do X, do Y e do Z, porque você vai... E somar tudo, assim, ó. Pega o método do X, do Y e do Z e soma tudo, faz uma maçaroca. Bate no liquidificador. Que você vai entrar em pane. Não dá certo. Totalmente pane no sistema, alguém me desconfigurou. Tipo, você não vai fluir. Vai causar o quê? Uma falta de clareza. Você vai ficar mais perdido do que estava antes. Então, segue o método dos 5 passos, porque é um método comprovado. Tem mais de 1000 alunos que já seguem esse método, que têm resultados incríveis com esse método. E é o que você precisa para conseguir colocar sua agenda no horário, para você não ter reconvocações, para você conseguir resolver os problemas do seu dia a dia, né? Montar protocolos do zero, tudo isso os 5 passos acaba proporcionando. Agora, nem só de técnica vive o operador de ressonância, né? O dono do plantão precisa realmente ter outras habilidades, né?
ter habilidade emocional também, porque são outras soft skills, né, que a gente precisa desenvolvendo com o tempo. É muito legal você ter uma pessoa que é super técnico, que sabe o nome de todas as patologias. Isso aqui, essa aqui é a inserção do nervo para... Mas do que adianta você trabalhar com uma pessoa intragável? É muito inteligente, graças a Deus, mas é intragável. Você tem vontade de chegar no coleguinha e fazer assim, ó, pegar isso aqui e fazer assim, ó, 5 minutos só, na carinha de fulaninho, porque fulaninho é intragável. Então, é sério, é muito ruim. Acho que todo mundo já trabalhou com uma outra pessoa que era aquela pessoa que você, só de pensar naquela pessoa, você não tinha vontade pro trabalho. É verdade. Então, não adianta você desenvolver toda uma habilidade técnica se o emocional tá um lixo. Então, porque você acaba descontando na equipe, sim, né? Então, é importante saber lidar com a equipe e saber lidar com situações. E, principalmente, tem uma coisa que a gente não pontuou, mas acho que é importantíssimo, ter inteligência emocional faz com que você se sinta seguro diante de algumas situações. Por exemplo, chegou um exame que você nunca fez, ou tá dando um monte de problema no seu exame. E aí a enfermagem entra na sua sala, você tá assim, ó. Desesperado. Cara, você perde total a credibilidade, as pessoas começam a duvidar de você, se você é a mesma pessoa certa pra estar ali. E aí você transmite essa insegurança e você nunca vai ser visto como o dono do plantão. Porque nem você se sente dono do plantão, pra começar. Então, tem que manter a postura. O que tá acontecendo? Não, tá tudo bem, assim, tipo, explicar a situação de um ponto de vista que transmita confiança pra todo mundo, né? Porque se você não conseguir transmitir essa confiança pro resto da sua equipe, desiste, muda de emprego. Verdade. Tem gente, inclusive, que só consegue solucionar esse problema mudando de emprego. Porque já cagou tanto na entrada que só saiu, literalmente. Beleza, e aí a gente vai pro comprometimento, que é não só vestir a camisa da equipe, como também ter responsabilidade com o seu paciente, ter autorresponsabilidade, né, ter responsabilidade com você também, ser pontual e tudo mais, tudo isso está dentro do comprometimento. E aí a gente vai também pro quarto passo, para a quarta habilidade, né, que é a atenção a detalhes, que não tem como, preste atenção em mim agora, olha no fundo do branco do meu olho. Não tem como você se tornar dono do plantão, trabalhar com ressonância e não ter atenção a detalhes. Você tem que ter atenção a detalhes no posicionamento. Você tem que ter atenção a detalhes quando está fazendo o planejamento. Você tem que ter atenção a detalhes na sua anamnese. Você tem que ter atenção a detalhes na física da ressonância. Está tudo lá. Então, se você não presta atenção no que você está fazendo, talvez seja a hora de você repensar, tipo, dar uma pausa, tipo, não, vamos lá. O que está faltando aqui? Porque não tem como ser dono do plantão se você não tiver atenção a detalhes. E por último, a autorresponsabilidade, gente, vai ser importante para sua formação de caráter, para que você aprenda com seus erros e para que você consiga construir um bom relacionamento com o médico radiologista, com a equipe de supervisão, com os colegas de trabalho, com a equipe de enfermagem, com a equipe de recepção. É muito importante isso também. Resumindo, fez a besteirinha? Não joga no colo do colega. Fala, olha, desculpa, o erro foi meu, vou ficar atento para uma próxima oportunidade. Tá tudo bem, até porque o seu chefe vai ver que se acontecer alguma coisa e um dia você virar e falar, não fui eu, ele vai saber que não foi você, porque você é a pessoa que assume seu BO. Ah, isso é verdade, porque pode acontecer uma situação mais grave também, né? Por exemplo, alguém vir lá e apertar o botão do quench. Acontece. Não sei, mas já aconteceu por aí. Mas enfim, é isso. E eu acho que pra finalizar, esse primeiro episódio, ele foi um episódio, assim, pra ajudar vocês a conhecerem um pouco dos nossos valores, né? Então, o nosso objetivo aqui é te ajudar a superar a insegurança, ter mais autonomia para mexer nos parâmetros da sua máquina, entender de fato o que você está fazendo e ser reconhecido dono do plantão. Então, esse é o objetivo do podcast e para isso a gente acabou introduzindo o que é necessário, quais são as habilidades necessárias que você precisa dominar para se tornar esse dono do plantão. Mas o que é mais importante desse vídeo todo até esse momento é que você não pode sair daqui antes de dar o like. Então, dá o joinha, aproveita, se inscreve e eu acho que só essa tirada já merecia um like. É verdade. Então se inscreve no canal porque vai ter vídeo novo de 15 em 15 dias. E uma coisa muito importante, galera. Esse canal, esse quadro novo, o podcast Papo Magnético, ele foi criado para desmistificar
Artigos científicos. Eu amei essa frase. Um dos objetivos desse podcast é a gente pegar artigos científicos, nós vamos ler e estudar, a gente vai ter esse trabalho, galera, olha só, valoriza a gente. A gente vai ler o artigo científico, vai estudar ele e vai trazer ele aqui mastigadinho pra você. A gente vai trazer uma patologia, a gente vai trazer um exame, a gente vai trazer uma sequência, a gente vai difundir esse mito e vai trazer aqui pra você em forma de vídeo, vai estar nas melhores plataformas, porque não vai ser só vídeo, não é verdade, Joyce? Não, vai estar em áudio. Vai ter em áudio também, então assim, você no pode... Spotify, Deezer. E segundo o nosso suporte, estará na porra toda. Brincadeiras à parte, galera, a gente vai estar aí nas principais plataformas, né, que transmitem podcast. Então a gente vai estar na Amazon, a gente vai estar no Spotify, a gente vai estar na Deezer e a gente vai estar na Apple também, tá? A gente vai estar aqui no YouTube, então assim, você vai poder assistir esse podcast indo pro trabalho, lavando louça, sabe, fazendo as coisas dentro de casa. Então fica tranquilo que você não vai ter desculpa agora, você vai estudar sim. Nem que você não queira, nós estamos aqui pra provar que você tem tempo sim pra fazer, pra se tornar um profissional melhor, pra se tornar o dono do plantão, o cara que é valorizado, indispensável, que resolve problemas. A gente colocou como meta, esse ano, vai sair daqui da nossa galera, da nossa comunidade, os novos donos do plantão, os maiores nomes da ressonância do Brasil, quiçá do mundo, porque tem uma galera que tá na nossa comunidade que é de fora. Verdade. E essa galera, eles vão ser os novos nomes da ressonância, tipo, nossa meta, nosso sonho. A gente botou isso na nossa cabeça e ninguém tira agora. E a gente tá completamente comprometido. E pra provar que vocês também estão comprometidos com a gente, você que ficou até agora e ainda não deu like, por favor, clica aqui e dá o like, que a gente precisa muito do like de vocês pra saber se a gente continua com esse projeto. Comenta aqui também o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E a gente se encontra daqui a 15 dias? Daqui a 15 dias. Tchau. Apagou de novo. Ela no tempo dela. Não, ela está sem carga mesmo. Acho que o William vai ficar bem feliz de saber disso. Tá gravando? Oh, meu Deus. Mas ele vai ver que não foi a gente que fez cakes. Um cabo. Querido cabo. Então bora lá? Preparada? Ai, tá nervosa. Esse vai bombar, hein? Meu Deus. Vem aí. Podcast de milhões. Daqui a pouco estaremos conhecidas nos podcasts.